Gostaria de trazer algo mais catequético. Vamos ao que nos diz o catecismo, da igreja. Duas perguntinhas nesse compêndio do catecismo da Igreja Católica. E a primeira pergunta é a seguinte: o que faz o Espírito Santo na igreja? O Espírito Santo edifica, anima e santifica a igreja. Espírito de amor, ele dá aos batizados a semelhança divina perdida por causa do pecado e os faz viver em Cristo a vida mesma da Trindade Santa. Manda-os testemunhar a verdade de Cristo e os organiza nas suas mútuas funções, a fim de que todos produzam o fruto do Espírito. Nós estamos nos preparando com toda a igreja para nós celebrarmos essa tão grande festa do Espírito Santo, a festa de Pentecostes. E as festividades, os mistérios que nós celebramos na vida da igreja, não só é uma recordação do fato histórico da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, mas uma renovação dos mistérios, para que se renove em cada um de nós, na igreja, na vida da igreja, a efusão dos dons do Espírito Santo. E como o catecismo nos diz que o Espírito edifica, anima e santifica a igreja, o Espírito Santo edifica, anima e santifica a cada um de nós, para que nós possamos testemunhar a verdade de Cristo, cumprir as nossas funções, a fim de que todos produzam o fruto do Espírito. E uma segunda pergunta: como agem Cristo e o seu Espírito no coração dos fiéis? Por meio dos sacramentos, Cristo comunica aos membros do seu corpo o seu Espírito e a graça de Deus que produz os frutos de vida nova segundo o Espírito. Enfim, o Espírito Santo é mestre da oração. Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, a todo momento que nós formos refletir, meditar no mistério da vinda do Espírito Santo sobre a igreja, sobre todos nós, nós vamos sempre tirando essa conclusão de que o Espírito veio para renovar, o Espírito Santo veio para restaurar, para dar uma vida nova. O Espírito Santo veio para iluminar a nossa vida, a nossa inteligência. O Espírito Santo veio para nos fortalecer, para que nós sejamos renovados pela ação do Espírito Santo e para que nós sejamos instrumentos também da restauração, da renovação do mundo inteiro. Precisamos da ação do Espírito Santo em nossas vidas, para que todos nós, enquanto igreja, vivamos a missão de evangelizar, para que todos sejam evangelizados, para que todos creiam, para que todos sejam batizados, para que todos se salvem. O Espírito Santo ilumina a nossa inteligência, fortalece a nossa vontade, pela vida da igreja, pela ação dos sacramentos e pelos seus dons, mas é preciso sempre uma resposta à ação do Espírito Santo. E aquilo que Deus espera em nós são os frutos. O catecismo enumera para nós os 7 dons do Espírito Santo, para nos fazer viver as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, para que vivamos e pratiquemos as virtudes cardeais ou as virtudes humanas, prudência, justiça, temperança e fortaleza, e para que apareçam em nós os frutos. O catecismo enumera 12 frutos do Espírito Santo, de maneira didática. Mas todos os atos de bondade que nós praticamos são frutos da ação do Espírito Santo.
Mas eu gostaria de direcionar a nossa reflexão também sobre a ação do Espírito Santo, sobre algo que talvez a gente reflita pouco. As obras de misericórdia, mas as obras de misericórdia espirituais. As obras de misericórdia corporais, falamos mais vezes. Dar de comer aos famintos, dar de beber aos sedentos, vestir os nus, acolher os peregrinos, visitar os enfermos, visitar os encarcerados, sepultar os mortos. Mas eu gostaria de destacar hoje da ação do Espírito Santo na nossa vida, esperando que apareçam em nós os frutos, mas sobretudo, as obras de misericórdia espiritual. Aconselhar os duvidosos, ensinar os ignorantes, admoestar os pecadores, consolar os aflitos, perdoar as ofensas, suportar pacientemente as pessoas incômodas, rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos, aconselhar os duvidosos. Algo tão importante na nossa vida, tão necessário, é que nós sejamos instrumentos de Deus para a evangelização. Por isso que é tão importante que nós estudemos a religião, tenhamos grande convicção daquilo que nós cremos, para nós termos algo a partilhar com o nosso irmão, para nós termos algo a ensinar. Não que nós nos julguemos, né, superiores, melhores, mais sábios, não. Mas é preciso que nós cresçamos no conhecimento da fé, cresçam em nós as convicções cada vez maiores, porque vão surgir oportunidades na vida de todos nós, para nós darmos bons conselhos. Muitas vezes já fiz essa reflexão, às vezes o primeiro contato de uma pessoa com as coisas de Deus, com as coisas da religião católica, nem sempre vai ser diretamente com o sacerdote. Muitas vezes com um dos senhores, as senhoras, no convívio diário, na rua, no local de trabalho, algum local que encontram. E vão surgir oportunidades na vida de todos nós, de darmos bom conselho. Mas é importante nós pensarmos a nossa responsabilidade, se nós muitas vezes, nas oportunidades que Deus proporciona para nós demos um mau conselho. E a pregação, a reflexão da igreja é sempre para nós examinarmos a nossa consciência, para isso nos levar à conversão. Muitas vezes, e muitas pessoas até que compartilham da mesma fé, católicas, dão maus conselhos aos outros, conselhos errados, conselhos contrários aos princípios da fé. Às vezes, maus conselhos em porta de igreja, sobre família, filhos, entre tantas outras coisas. Às vezes, alguém próximo que vem confidenciar a nós, talvez algum problema ou até algum erro da sua vida, e a ocasião que Deus proporcionou para nós darmos um bom conselho. Jamais sermos coniventes com o erro do nosso próximo, aprovarmos pela amizade. E é preciso sempre nós pensarmos nisso. Se o nosso mau conselho, de alguma maneira incentivar alguém a fazer o erro, ou não se libertar do erro, nós somos também responsáveis. Óbvio que a primeira responsabilidade é da pessoa, tem uma vontade livre. Mas se nós demos também um mau conselho, somos responsáveis diante de Deus. Temos a nossa parcela de culpa diante do Senhor. Se não for para dar conselho, bom conselho, boca fechada. Se não tem coragem, se o respeito humano te domina,
se não tem coragem de professar a sua fé, de aproveitar a ocasião, é melhor de boca fechada do que dar um mau conselho, aumentando a sua culpa diante de Deus. Ensinar os ignorantes. O quanto nós devemos nos dedicar a ensinar, a instruir. E aqui, voltando o nosso olhar para a vida da família, o dedicar-se à educação das crianças e dos jovens é viver também essa obra de misericórdia. Não é só os de fora, os da rua, não. A dedicação de um pai, de uma mãe em educar e instruir essas crianças. Gastar o tempo em instruir os seus filhos. Trabalhar para que os seus filhos tenham gosto pelas coisas de Deus. Todas essas atividades que a igreja promove é para nos, de certa maneira, nos envolver no mistério. Para que, pela beleza das coisas materiais, nós cheguemos ao sobrenatural. Todo o sentido espiritual, sobrenatural dessa festa, do poder de Deus, toda a autoridade que vem de Deus, da realeza, o Espírito Santo que santifica a igreja, todos nós, e que deve reinar e imperar em toda a sociedade. Entre tantas outras atividades que a igreja promove, para que nós aprendamos a ter um gosto pelas coisas de Deus. Então, a dedicação à instrução, ao ensinamento. Eu gosto sempre, muitas vezes, já lembrei essa comparação. É sempre bom nós lembrar, muitas vezes, ouvimos relatos, né? Tal pessoa da minha família, meu avô, avó, alguém que a gente conheceu na igreja, que era uma pessoa que dava um grande testemunho de fé, por onde passava, de certa maneira, levava todo mundo para a igreja, convidava todo mundo para a igreja, não deixava ninguém, ou seja, né, parado num dia de catecismo, num dia de missa. Quantos relatos nós temos disso? Aqui mesmo já ouvi quantos relatos disso. E isso é positivo. É que bom que nós temos essas pessoas que deixaram tão grande testemunho. Mas no momento atual, nós temos essa missão de dar também esse testemunho, para que as gerações que vão nos suceder possam ter essa mesma referência. Aconselhar os duvidosos, dar bom conselho, ensinar os ignorantes, admoestar os pecadores. Não entendo aqui que nós precisamos assumir a condição de botar o dedo na cara, acusando o pecado de um e de outro. Não é essa a nossa obra de misericórdia. Mas, ou seja, a quem nós temos acesso, a pessoa dá oportunidade, espaço, liberdade. Nós dizermos uma palavra de fé, levarmos a pessoa talvez a pensar um pouquinho em Deus, na religião, rezar, nossa obrigação por todos, obviamente, mas não que cada um vá assumir essa autoridade de sair apontando o erro de um e de outro, não. Mas nós sabemos disso, que surge oportunidade em que nós precisamos ser uma resposta de Deus na vida daquela pessoa, ser um instrumento de Deus, talvez, para a conversão daquela pessoa. Consolar os aflitos. O quanto é importante, e às vezes nos custa só um pouquinho de tempo, um pouquinho de boa vontade. A cidade de Bom Jesus, no mês de março, sofreu muito com as enchentes, obviamente que muitíssimo menos do que sofre hoje o sul do nosso Brasil, mas em alguns lugares foi também bastante desastroso. E no contato imediato com as pessoas que perderam seus bens, tudo, as coisas
de casa, tudo isso. A gratidão das pessoas, às vezes, também pela ajuda material, pelo alimento, mas por uma palavra de fé, pela presença, por uma palavra, uma motivação sobrenatural, não vamos confiar em Deus. E as pessoas com quem conversamos, naquelas circunstâncias ali imediatas, nas visitas que foram feitas, não encontramos nenhuma palavra de revolta. E muitos, mesmo sem a prática da religião, muitas vezes diziam, não, se fosse fruto de uma guerra, de alguma coisa assim, talvez ficaríamos revoltados, mas a chuva veio do céu. E se Deus providenciou que fosse assim, que assim seja. Pessoas sem a prática da religião, mas que a gente conversou, encontrou nessas localidades. E às vezes, dando depois um testemunho de que ficaram gratas, às vezes pela presença de alguém ali. Não só os sacerdotes, as irmãs, os leigos que foram também, muita gente. E algo que eu falei para motivar as pessoas a estarem próximas daqueles que passavam necessidade, de que a nossa presença, a nossa ajuda, muitas vezes era uma resposta da oração daquela pessoa, que suplicou a Deus uma ajuda, que suplicou a Deus alguma coisa. E como Deus normalmente age por que nós chamamos de causas segundas, através de um bom cristão, que vai à porta dar a resposta de Deus, a resposta da oração que aquela pessoa fez, suplicou a Deus. Por isso a prática das obras de misericórdia é nós também sermos esse instrumento de Deus, aconselhar os duvidosos, ensinar os ignorantes, admoestar os pecadores, consolar os aflitos, perdoar as ofensas. Nós temos o nosso coração aberto ao perdão, perdoar é um dom de Deus. E precisamos pedir a Deus que Deus nos torne, de certa maneira, capazes do perdão. E sermos instrumentos de Deus para ajudarmos o nosso próximo também a perdoar. E isso está muito ligado também a esse dar bom conselho. Às vezes alguém que vem confidenciar um problema que teve com um, com outro, e muitas vezes incentivamos, porque talvez temos um problema também, aproveitamos a situação e incentivamos uma continuação de uma desavença, de uma briga ou de qualquer coisa semelhante. Às vezes na escola, às vezes acontecia uma briguinha lá de aluno, fica um grupinho de torcendo para a briga, outros tentando separar e uns torcendo para continuar, alimentando a briga, Vai lá e fala daqui para continuar, Nós pedimos a Deus que Deus nos dê a capacidade de nós perdoarmos as ofensas e que nós sejamos instrumentos de Deus para levarmos o nosso próximo também ao perdão. Já para nós concluirmos, a sexta obra de misericórdia espiritual, suportar pacientemente as pessoas incômodas, nem sempre é fácil, mas uma reflexão muito simples, muito simples. Se é uma obra de misericórdia, nós sermos pacientes e suportarmos as pessoas que, segundo o nosso julgamento, são incômodas. É segundo o nosso julgamento. Mas e as vezes que o nosso próximo teve que nos suportar? Porque segundo o julgamento dele, nós também em algum momento, ou talvez, fomos também incômodos. É uma reflexão muito simples. Se nós não sabemos, ou seja, quantas vezes nós fomos incômodos ao próximo e às vezes o próximo suportou com caridade, com paciência. E nós julgamos que a pessoa é incômoda na nossa vida e às vezes tão duros, tão impacientes. Ser cristão custa para nós sacrifício, renúncia. E por fim, rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Como o Catecismo disse que o Espírito Santo
é o mestre da oração. Pedimos ao Divino Espírito Santo que nos ensine a rezar. E que nós tenhamos esse compromisso de rezar. Acabamos de celebrar a festa de Nossa Senhora de Fátima, e aquilo que Nossa Senhora disse aos pastorinhos: muitas almas vão para o inferno, porque não há quem reze e quem se sacrifique por elas. E se é uma obra de misericórdia espiritual, rezarmos pelos vivos e pelos mortos, é um pedido de Nossa Senhora, faz parte da nossa missão do Evangelho, que, auxiliados pelo dom do Espírito Santo, fortaleçamos a nossa vida de oração, sejamos constantes, perseverantes na nossa vida de oração, para um dia, por graça e misericórdia de Deus, alcançarmos a recompensa no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.